Senhor Joaquim já estava com 82 anos de idade. Era forte e fazia quase todo o serviço do sítio, sem precisar de muita ajuda. Mas os serviços que exigiam força física lhe obrigavam a chamar alguém de confiança para ajudá-lo. E sempre que precisava, ele mandava chamar o meu tio Leontino, que era o seu vizinho mais próximo, e sempre que podia estava à sua disposição para estes pequenos serviços. Eu estava de passeio em sua casa quando o senhor Joaquim mandou chamá-lo para consertar uma cerca e um galinheiro. E como eu não tinha muito o que fazer naquele lugar, perguntei se poderia ir junto, assim o serviço ficaria pronto mais rápido, visto que o sol encardido e as nuvens cinzas no alto do pasto anunciavam chuva para mais tarde. Chegamos no quintal do seu Joaquim e lá estava Dona Quitéria apavorada com o que acontecera em seu galinheiro na noite passada. Sem muita cerimônia, os cumprimentei e fui logo perguntando que agonia era aquela. E ela, sem demora, me pegou pelas mãos e me levou até lá para ver o estrago. O galinheiro estava todo destruído e não tinha uma galinha viva sequer. Todas mortas, sem cabeça e os corpos pela metade. Perguntei se era um gambá ou um teiu que tinha feito aquilo e ela foi taxativa ao dizer que não, mas não me diria o que era porque eu não acreditaria. Curioso para saber, eu disse a ela que poderia me contar, que eu não duvidaria. E então, ela me olhou no fundo dos olhos e disse: "Lobisomem, meu filho. Lobisomem." Pronto, ela estava certa. Eu não acreditava nem um pouco, mas eu não discordei. Seria muita falta de respeito de minha parte desacreditar de uma senhora com idade para ser minha avó. Voltamos para junto do meu tio e o senhor Joaquim e eles estavam falando sobre a cerca arrebentada. Seu Joaquim estava falando com meu tio que o demônio havia voltado e destruído seu galinheiro e a cerca por puro capricho, e que não era a primeira vez que aquilo acontecia. Ele estava muito alterado. Eu, incrédulo, ouvi aquela conversa sem ao menos conseguir imaginar tal absurdo. Sem mais demoras, começamos a consertar a cerca para refazer o galinheiro, mesmo porque não tinha mais galinha para cercar, e aquilo estava matando Dona Quitéria de raiva e de susto. Começamos a refazer a cerca e quando estávamos quase acabando, caiu um temporal e tivemos que abandonar o serviço por causa de raios e trovões, e a chuva não parava por nada. E assim foi até o escurecer. Voltamos para casa com o propósito de voltarmos no dia seguinte e terminar a cerca. A noite passou rápido. Chegamos bem cedo no sítio e o que vimos era desanimador. Todo o serviço que já estava pronto havia sido destruído novamente e o senhor Joaquim estava muito nervoso com aquilo. E não era para menos. Material e mão de obra desperdiçados e não havia muito o que aproveitar. Tio Leontino se lembrou de ter alguns metros de tela em casa e se prontificou a emprestar ao Sr. Joaquim para que o serviço não ficasse mais atrasado que já estava, e voltamos até lá para buscar. No caminho, eu perguntei a ele se acreditava naquela conversa de lobisomem e ri sem maldade. Então, tio Leontino parou o carro, olhou sério para mim e disse: "Olha, Cristiano, se você não acredita, não caçoe, porque a coisa é séria. E acredite, você não gostaria de ver o bicho nem de longe." Eu engoli o sorriso envergonhado e pedi desculpas a ele por minha incredulidade e expliquei que era realmente surreal aquilo e que eu só acreditaria vendo mesmo. Ele disse que eu me arrependeria de querer ver o bicho, mas provavelmente não seria difícil de acontecer, já que ele estava aparecendo nas terras do seu Joaquim novamente. Meu tio me disse que volta e meia aquele bicho aparecia por lá, causando medo em Dona Quitéria e prejuízo para o senhor Joaquim. Perguntei se sabiam o que era ou quem era, já que acreditavam que o tal bicho era um homem que se transformava em bicho. E meu tio disse que era um rapaz que trabalhou para o senhor Joaquim há alguns anos atrás. Ele foi pego roubando algumas ferramentas caras do sítio. O senhor Joaquim chamou sua atenção e ele não gostou, tentando agredir o patrão. Para se defender,
Seu Joaquim deu umas lambadas com um açoite nele e ele se foi jurando vingança, dizendo que, enquanto vivesse, faria o velho pagar caro cada lambada e que não haveria dinheiro para cobrir os prejuízos que ele lhe causaria. A princípio ninguém levou a sério, mas, com o passar dos meses, as coisas começaram a acontecer. Da primeira vez, apareceu um cão enorme nas terras do seu Joaquim e matou seus 3 cães caçadores e um cavalo. Dona Quitéria estava sozinha em casa. Seu esposo havia pernoitado na cidade para fazer uns exames de rotina e ela assistiu tudo da greta da janela do seu quarto. E assim que o dia amanheceu, a pobre coitada me ligou apavorada, pedindo que eu viesse com urgência. E quando eu cheguei, eu não acreditei no que os meus olhos viram. Seu Joaquim chegou a comprar um rifle para proteger sua propriedade, porque as armas que tinha em casa eram inofensivas diante do que sua esposa descrevera. Muito chateado com a perda de seus animais, seu Joaquim não quis mais cães para não correr o risco de perdê-los novamente. E foi com muito custo que nós, seus amigos e vizinhos, o convencemos de que ele precisava sim de um cão para alertá-lo quando o perigo se aproximasse. É por isso que o cachorro dorme dentro de casa e não no quintal, para que nada de mal aconteça como aconteceu com os outros. Ficamos todos atentos na região para que o bicho não pegasse ninguém de surpresa, e por um longo tempo ficou tudo em paz. Depois de uns 6 meses, novamente aquele demônio apareceu e destruiu todo o milharal do velho Joaquim e seu trator também. Passamos dias e noites em busca do infeliz pelas matas das redondezas, mas não achamos nem poeira de seus pés por essas bandas. Tempos depois foi o carro do filho do seu Joaquim. O rapaz veio passar uns dias com os pais e, em uma manhã, acordou com os gritos de sua esposa, dizendo que o carro estava todo arranhado. Na lataria haviam rasgos como se fosse de papel e os pneus estavam rasgados também. Não sobrou um para contar a história. O rapaz ficou muito preocupado com a segurança dos seus pais e, por ele, eles não ficariam mais aqui. Mas seu Joaquim é teimoso e fala que só sai daqui para a morada eterna. E Dona Quitéria não arreda pé de perto de seu esposo. A gente fica de olho neles e ajuda no que pode, mas nem sempre conseguimos evitar danos maiores. Isso aqui que você está vendo não é nada perto do que já foi feito. Mas, tio, por que vocês não chamam a polícia? Polícia? Polícia está se lixando pra gente que mora por aqui. Eles dizem que isso é coisa de animal e que não podem fazer nada. Aconselham para que nós, pobres mortais, fiquemos em casa com nossas portas trancadas ao anoitecer, e qualquer movimento suspeito era para chamar o 190. A gente chama, mas cadê que vem? Buscamos a tela que estava guardada na casa do meu tio e voltamos rapidamente para recomeçar a cerca que havia sido destruída. Mais 2 vizinhos vieram para ajudar e terminamos o trabalho quase escurecendo. Naquela noite, os moradores decidiram preparar uma tocaia para o bicho, porque se ele aparecesse e destruísse novamente qualquer outra coisa do pobre Joaquim, era perigoso vê-lo infartar de tanta raiva. Decidiram ficar no terraço escondidos, e se ele aparecesse novamente, eles o surpreenderiam com tiros. Talvez isso o afugentasse dali por algum tempo, ou, com um pouco de sorte, eles o acertariam e matariam aquele demônio. Tio Leontino perguntou se eu queria participar da vigília e eu, cheio de curiosidade e na euforia da possibilidade de ver um lobisomem, aceitei na hora sem pensar 2 vezes. Fomos para casa tomar banho e jantar para voltar rápido, antes que ficasse tarde e o bicho aparecesse antes de chegarmos no local. Chegamos por volta de umas 9 horas da noite e subimos para o terraço como combinado e ficamos ali no escuro e em silêncio. Até as 2 horas da madrugada estava tudo tranquilo e o sono foi chegando. Me encostei em um canto do terraço e disse ao meu tio que iria tirar um cochilo, mas era para ele me acordar caso tal lobisomem aparecesse.
Mal me encostei e meu tio deu sinal para que eu me levantasse bem devagar, sem fazer nenhum barulho, e me juntasse a eles naquela ponta do terraço. Caminhei até eles e olhei na direção que ele me apontava. Eu não via nada, e quando ia perguntar ao meu tio que diabos ele estava vendo que eu não via, fui surpreendido com uma aberração saindo do outro lado da estrada e se aproximando da cerca do seu Joaquim. O que vi naquele momento não passa nem perto do que já tinha visto nos filmes de Hollywood. A criatura é horrível, tinha cara de porco e não fedia como as pessoas dizem, mas se via ao longe que seu corpo era cheio de feridas, uma espécie de sarna de cachorro, e os pelos eram falhados, uns tufos maiores que outros, e aquela aberração caminhava feito gente, de pé. Os homens esperaram ele se aproximar mais da cerca para atirarem nele, mas aquele demônio parecia raciocinar, e quando achávamos que estávamos escondidos na escuridão à sua caça, ele olhou para onde estávamos, dando a entender que sabia que estávamos ali, e correu até os carros do meu tio e do Sr. Walter, outro vizinho que estava no terraço, e começou a quebrar os carros. Os homens não atiraram com medo de danificar ainda mais os veículos, e ele se escondia por detrás dos carros quando ameaçavam atirar. Sem acreditar no que estava acontecendo, meu tio deu um tiro em direção aos carros e os outros dois vizinhos também atiraram. Não adiantava tentar proteger os carros dos tiros se o bichão estava destruindo tudo com as próprias patas. Foram vários tiros e ao menos um deles acertou a criatura, porque ele gritou como se estivesse sentindo dor e saiu dali correndo em direção à mata no final da estrada. Com sangue quente e ódio nos olhos, os homens saíram atrás para tentar matar o desgraçado, e se eles pegam ele, estaria perdido, porque o prejuízo não foi pequeno, não. Ele não tocou na cerca do seu Joaquim, mas destruiu 2 carros bons. Quando os homens saíram, eu fiquei de companhia para a dona Quitéria e o Sr. Joaquim, mas na verdade eu estava em choque, apavorado. Jamais imaginei um dia testemunhar uma aberração dessas. Como pode um ser humano se transformar em um animal bestial e perseguir alguém assim? Com o dia clareando, os homens voltaram sem sucesso em sua caçada à fera. Voltamos para casa no carro do Sr. Joaquim e mais tarde meu tio buscou o dele. A polícia foi acionada e disse que não poderia fazer nada, visto que era mais um ataque de algum animal feroz. Sem dar atenção ao caso e ao que os homens diziam mais uma vez. Meu tio jurou que se encontrar mais uma vez com aquele ser, não dará a ele a oportunidade de destruir um canteiro sequer. E quando isso acontecer, nem adianta a polícia aparecer para prendê-lo. Porque já que não fazem sua parte defendendo os cidadãos de bem, também não venham atrapalhar quem faz justiça com as próprias mãos para defender o que é seu. Até onde eu sei, aquele infeliz não voltou lá até os dias atuais. Mas agora, ele sabe que não é apenas o velho Sr. Joaquim que o aguarda, e sim todos os homens da redondeza. Agora, capturá-lo e matá-lo é uma questão de honra para eles. Boa noite.